no livro de Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Deuteronômio, capítulo 16. Versículo 16 e versículo 17. Você achou? A palavra do nosso Deus diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deixou, que nos traz esclarecimento a respeito da tua vontade, dos teus princípios, que traz, Senhor, para nós direção para a nossa vida, e é o que precisamos. Ouvir a tua voz nesse lugar mais uma vez, Pai. Vem falar ao nosso coração. Não queremos aqui ouvir a voz de homens com doutrinas inventadas pelos homens, mas sim a tua palavra, Pai, que sai da tua boca e que enche o nosso coração. Fala conosco essa manhã e usa a minha vida como instrumento do Senhor, com a unção, com o poder do Espírito Santo, Pai. Debaixo desta unção, repreende, Senhor, todo obstáculo, toda barreira, toda cegueira de entendimento, para que nós possamos esta manhã crer e ouvir e conhecer a tua palavra, Pai. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, eu li aqui com você um texto que está no livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei de Deus para o povo de Israel. E nesse livro Moisés está mais uma vez enfatizando, repetindo os conceitos da lei que aquele povo precisava conhecer e aplicar na sua vida, já que estavam próximos a entrar na terra que o Senhor prometeu e conquistar tantas bênçãos que o Senhor entregaria nas mãos daquele povo. E nós lemos aqui alguns versículos que falam de algumas coisas que aquele povo deveria fazer, alguns mandamentos, algumas ordenanças da parte de Deus. E talvez alguns de nós perguntem: ora, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Na época da igreja, na época do Novo Testamento, na época da graça de Deus. Queridos, tudo que está na Bíblia, a palavra mesmo de Deus diz, o apóstolo Paulo falou na sua carta a Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino. Quando Paulo escreveu este versículo, ele não tinha ainda o Novo Testamento. Então, quando ele falava Escritura, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E o que Paulo diz é que todo ele é útil para o ensino. Por quê? Em toda a Bíblia, nós encontramos os princípios de Deus. Princípios, eles são eternos. Veja, costumes podem mudar, cerimônias podem mudar. Nós não praticamos mais hoje muitas cerimônias instituídas no Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que elas simplesmente perderam a sua validade no que se refere aos princípios que elas apresentavam. Cada cerimônia, cada ritual instituído por Deus tinha um propósito, tinha um porquê. Não era alguma coisa para ser feita mecanicamente, sem entendimento. Deus nunca instituiu estas coisas, muito pelo contrário, até no livro de Isaías, uma das repreensões que o Senhor faz ao povo de Deus é que eles começaram a fazer as coisas mecanicamente, sem mais se preocupar com um sentido, com um princípio. Então, tudo que está na Bíblia tem um princípio, e esse princípio é válido eternamente. Princípios de Deus não caducam, não tem prazo de validade. Por isso eu olho para o Antigo Testamento e tiro deles princípio para a nossa vida, que valerão eternamente.
princípios de Deus que jamais mudam, porque Deus não muda. O que Deus acha certo numa época, Ele sempre achará certo. E o que Deus indica como errado numa época, sempre será errado. Nunca o certo se tornará errado, nem o errado se tornará certo, porque os princípios de Deus são imutáveis. E aqui o que lemos nesse livro, nesses 2 versículos aqui, são princípios do Senhor. Embora hoje não se apliquem diretamente o ritual que aqui está descrito à nossa vida, o princípio permanece. O que Deus está dizendo aqui ao povo de Israel, que 3 vezes por ano, todo varão apareceria diante do Senhor nestas 3 festas que são citadas aqui, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Aí você diz, bom, nós não celebramos mais essas festas, é verdade, e nem devemos celebrá-las, porque estas festas são para o povo judeu, e pelo menos pelo que eu sei, nenhum de nós aqui é judeu. Pode até ser que alguns aqui o sejam de sangue, mas no momento você é cristão e você pratica as coisas que estão descritas no Novo Testamento como práticas cristãs. Cristãos não precisam praticar coisas de judeus, porque nós não somos judeus, nem estamos substituindo Israel. Não, isso é mentira. Nós somos povo de Deus, tanto quanto Israel o é. E as promessas de Deus para Israel ainda se cumprirão, todas elas, assim como também as promessas de Deus para a igreja também se cumprirão em todo momento. Então, não precisamos praticar as festas dos judeus, não precisamos botar roupa de judeu. Já vi algumas igrejas agora gostam disso, né? Botam roupa, botam quipá, botam talite, fazem um monte de coisa que os judeus fazem, acham bonito, né? Fazem a festa das semanas, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos. Que maravilha! Mas ainda bem que não é assim, porque aqui diz que só 3 vezes precisava comparecer diante do Senhor. Imagina se a moda pega na igreja, né? 3 vezes por ano só você precisa vir à igreja. Olha que maravilha, tinha gente comemorando, né? Mas não é assim, queridos. Hoje em dia não é assim que funciona. Mas o princípio por trás disso aqui, como eu disse a você, ele continua válido. E o princípio que Deus está nos mostrando aqui é o princípio da generosidade. Por quê? Porque o texto continua dizendo que ninguém deveria comparecer nestas 3 ocasiões diante do Senhor de mãos vazias. E diz mais o texto, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Esse é o princípio que Deus está ensinando e que ele é repetido no Novo Testamento. Paulo usou este princípio. Esse princípio vale para todos nós que somos de Deus em todos os tempos até a consumação dos tempos. O princípio de sermos generosos e de mostrarmos esta generosidade a Deus como uma relação de agradecimento pelo quanto o Senhor nos tem abençoado. E aí, isso nos faz pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho comigo agora, olha para a sua vida, lembra do que Deus já fez e tem feito na sua vida e tenta mensurar o quanto Deus tem te abençoado. Você consegue mensurar isso? O quanto Deus tem abençoado você, desde quando você se converteu até o dia de hoje, toda a tua caminhada, em todos os momentos que Ele cuidou, que Ele trouxe provisão para você, que Ele te deu o pão de cada dia, em todos os momentos que Ele te proporcionou alegria, em todas as coisas, nos mínimos detalhes que Deus cuidou, e quando olhamos para trás percebemos o quanto fomos cuidados por Deus. Será que dá para mensurar o quanto fomos abençoados e temos sido abençoados? Por que é tão grande a bênção sobre nós? Agora, depende do que você chama de bênção, né? Talvez algumas pessoas façam contas com bênção relativas à sua conta bancária. E a pessoa está aqui me ouvindo falar essa manhã, enquanto eu falo, ela está pensando, deixa eu ver como está a minha conta bancária. Eu acho que Deus não tem me abençoado muito, porque tem até uns números vermelhos nela, né? Meu extrato está aparecendo com um menuzinho na frente, então eu acho que Deus não tem me abençoado muito, porque você relaciona bênção a dinheiro, né? Esse é o problema de muitas pessoas. Mas eu quero que você pense hoje,
o quanto Deus tem abençoado você, e isso não se limita à esfera financeira. Deus é abençoador. Você crê nisso? A Bíblia mesma diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que busca a Deus, aquele que se aproxima dEle, imediatamente, certamente experimenta as suas bênçãos. Deus é abençoador. E como tudo que Deus faz, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é grandioso. Nosso Deus é grande. As suas bênçãos também são grandes sobre nós. Veja, Deus não nos abençoa com conta-gotas, você acha, queridos? Deus é farto, né? Deus não é mesquinho de dar assim coisinhas contadinhas. As bênçãos são incontáveis, né? As bênçãos são abundantes sobre nós. Nós é que muitas vezes temos essa mesquinharia, né? Ficamos contando quantos bifes tem no prato, né? Ficamos ali contando quanto tem no armário, quanto tem na poupança, quanto tem ali, quanto tem aqui. Deus, Ele não conta. Ele é abundante sobre a nossa vida. Se você olhar para a própria palavra de Deus, nas coisas que Deus fez, você já imaginou como Deus é abundante? Mas é abundante mesmo, irmãos. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o planeta Terra, você percebeu quanto Deus foi abundante quando fez isso? Ele criou um planeta do tamanho do nosso planeta, que apesar de ser grande para nós, é pequeno em relação ao resto do universo, né? Mas ao mesmo tempo criou o universo, criou todas as estrelas, criou toda essa terra maravilhosa que existe aqui para um casal morar, não é? Isso é abundância, não é, irmãos? É abundância. Ele não cria, não, já que é um casal só, eu vou criar aqui uma cidadezinha para eles. Não, ele criou tudo isso, porque ele já está vendo lá na frente, né? Está vendo todos nós aqui até hoje. Então, Deus é abundante. Deus é abençoador e eu posso até dizer, Ele é exagerado, né? E quando a Bíblia diz que o Senhor nos amou a ponto de nos salvar, aquele versículo mais conhecido, João 3,16, o que diz lá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou quanto que Ele amou? É de tal maneira. Até no amor, Deus é extremamente generoso. É extremamente abençoador. Ama de uma maneira que nós não conseguimos. Qual de nós aqui daria um filho por qualquer um? Qual de nós aqui, por mais amoroso que for, daria um filho por alguém ou por alguma situação? Mas Deus amou de tal maneira exagerada a nossa vida, o pecador, que se deu por nós, para que apenas crendo nele, nenhum de nós venha a perecer, mas possamos desfrutar da vida eterna. Então, quando o texto diz aqui no seu final, que cada um oferecerá na proporção em que possa dar, e segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido, isso arruma um problema para nós. Porque diz que nós temos que dar segundo a bênção que temos recebido. E se você fizer o balanço da bênção que tem recebido, como eu disse aqui, a gente se imagina eternamente devedor. Por mais que eu possa dar a Deus, jamais vai se equiparar ao que Ele me tem dado. Por isso o versículo também diz, na proporção em que possa dar. Porque se eu tivesse que dar a Deus o que Ele me dá, eu nunca conseguiria dar nada para Deus. Por isso há uma proporção medida para cada um, de acordo com a situação de cada um, não é? No fato de sermos generosos. Porque na medida em que eu tenho recebido, jamais conseguiria dar de volta para o Senhor. Esse é o princípio que o Senhor está aqui nos ensinando. Que cada um possa dar ao Senhor na proporção em que é abençoado. Veja,
O texto não está falando especificamente de dízimos. Dízimos são tratados em outros textos da Bíblia. O texto está falando de ofertar ao Senhor. Dízimo é algo diferente do que está descrevendo. Está descrevendo aqui que a pessoa deveria comparecer a estas festas trazendo ofertas. E nesta oferta ela mostraria a sua generosidade, a sua gratidão e o seu reconhecimento pelo que Deus está fazendo. Esse é o princípio. Como eu disse a você, o Antigo Testamento deve ser interpretado por princípios. Conhecemos o princípio. E esse princípio vale por quanto tempo? Para sempre. E aí a pergunta vem para nós agora. Eu e você, será que nós temos sido generosos para com Deus? De acordo com o princípio que aqui está apresentado? Lembrando que o princípio fala de oferta. Nós temos sido generosos para com Deus? É essa pergunta que eu quero que nós venhamos a responder, sinceramente, esta manhã, cada um para si mesmo. Veja, há muitos exemplos na Bíblia de generosidade que nós devemos levar em conta. É sempre a Bíblia o nosso exemplo. O exemplo de generosidade nós não podemos procurar no mundo, nós temos que procurar na palavra de Deus, do povo de Deus para com o seu Deus. E é isto que vai nos dizer se estamos ou não sendo generosos para com o Senhor. Se estamos ou não obedecendo a este princípio eterno que aqui nos foi apresentado. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 35. Vamos ver um princípio de generosidade, um exemplo de generosidade. Êxodo capítulo 35, do versículo 20 até o versículo 29. Diz assim: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe o quê? A oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Esse é um exemplo de como a generosidade foi vivida pelo povo de Israel nesse momento da história. Eles trouxeram ao Senhor para a construção do tabernáculo que tinha sido ordenada por Deus, para a manutenção do tabernáculo, para as roupas sacerdotais, para tudo que compunha aquele lugar segundo as ordens de Deus. E a Bíblia diz que foram movidos pelo coração, foram impelidos pelo Espírito e fizeram voluntariamente. Veja, Moisés apenas anunciou ao povo a oportunidade de prepararem, segundo o Senhor descreveu e ordenou. E voluntariamente as pessoas se envolveram naquele projeto. Eu não vejo Moisés como alguns pastores hoje, né?
fazendo aquelas extrações de oferta. Já viu, pastores extraem oferta, né? Eles começam a dizer, ó, se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não participar, teu cabelo vai cair, né? Se você não der, tua esposa vai embora, tua casa, teu carro... Não, eles fazem isso, né? Ou então, se você der, você vai receber 100 vezes mais, olha, Deus vai te abençoar tremendamente e tal. Eu não vejo Moisés fazer isso aqui. Moisés simplesmente anunciou a oportunidade, e as pessoas sabedoras do que recebiam da parte de Deus foram automaticamente movidas, impelidas pelo Espírito, pelo próprio coração, a participar voluntariamente daquilo que era necessário ser feito. Então é um exemplo de generosidade. E veja, a Bíblia diz logo depois, no capítulo 36, olha que interessante, capítulo 36, a partir do versículo 2, do livro de Êxodo, onde nós estamos lendo. Veja só, Moisés chamou a Bezalel e a Aioliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Alguns ofertaram também o seu trabalho. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Cada manhã, todos os dias, chegavam mais e mais ofertas. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios e se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Você percebeu o que é o princípio da generosidade? Que não precisou Moisés ficar pedindo, ficar fazendo apelo, ficar fazendo campanha, ficar implorando a participação das pessoas. Elas voluntariamente trouxeram. E Moisés teve que fazer o que é impensável hoje, não é? Proibir as pessoas de trazerem mais. Você está proibido, não precisa dar mais nada, chega, já deu muito. Veja só, amados, da onde veio isso? Isso veio do princípio da generosidade. Ninguém é movido a dar pensando no que vai receber, mas sim lembrando do que já recebeu. Eles ofertavam voluntariamente ao Senhor. De tal maneira que Moisés teve que dizer até, olha, parem. Esse é o princípio. Não é pelo interesse do que vai ganhar, mas é pela lembrança do que já ganhou. É na medida em que tem sido abençoado, como está lá no versículo 17, que a gente leu aqui no início. Esse é o princípio que deve reger a nossa participação, a nossa generosidade. Quer ver um outro exemplo de generosidade? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. E esse aqui é um exemplo que nada tem a ver com dinheiro, mas é princípio e é generosidade da mesma forma. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 27 e 28. Você sabe que no capítulo 1 de 1 Samuel é contada a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, e toda a sua história de tristeza até o nascimento de Samuel, que foi uma promessa de Deus, né? A palavra de Deus foi dada a ela, e ela, portanto, que orava por aquele filho. No versículo 27 e no versículo 28, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Você entendeu o que aconteceu aqui? Ana orou durante anos para que um filho ela pudesse ter, pela humilhação que ela sofria, por todo aquele mal que aquela esterilidade lhe fazia. Ela orou ao Senhor por um filho, e o Senhor respondeu a sua oração. Eu imagino qual não foi a alegria de Ana
a perceber que dentro dela estava um ser dado por Deus, um milagre do Senhor sendo gerado dentro dela. Por 9 meses acompanhou aquela gestação. A criança nasceu e ela amamentou aquela criança. Por algum tempo permaneceu com aquela criança nos seus braços, dando de mamar, vendo o seu crescimento, vendo toda a beleza, não é, de um filho. Ela experimentou aquilo tudo. Imagina a alegria do coração de Ana. A alegria do coração fez com que ela reconhecesse o quê? Foi Deus que me deu esse menino. Foi Deus que tirou essa vergonha de mim. Foi Deus que me abençoou exatamente segundo eu pedi ao Senhor. Então ela decide fazer o seguinte: ela decide devolver ao Senhor aquilo que o Senhor deu a ela. Ela pega o seu filho recém-nascido, não tão recém-nascido, mas já desmamado, né? E leva até Eli, o sacerdote, e entrega a criança nas mãos de Eli. Diz: essa criança será dedicada ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu ela e eu quero devolver essa criança ao Senhor. Esse é o princípio da generosidade, que nada tem a ver com dinheiro, você entende? Mas é um princípio. A alegria de ter recebido fez com que imediatamente nascesse nela a alegria de dar. Veja só, como é que é a nossa alegria de receber? Será que a nossa alegria de receber gera em nós a mesma alegria de dar? Ou o fato da gente receber nos torna egoístas? Eu recebi, agora é meu, agora ninguém me tira, agora ninguém me toma. Como é que é isso? Isso é para nos fazer pensar. O princípio da generosidade está sendo praticado por nós ou está sendo ignorado por cada um de nós? Ela pede um filho, mas no final ela o dá ao Senhor. Ela o devolve ao Senhor. De tanta alegria que ela teve em receber, ela teve tanta alegria em dar. Não é, queridos? Então esse é um princípio, até porque a Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Ana cumpriu isso literalmente na sua vida. Ela se sentiu melhor em dar a Deus o seu filho do que receber de Deus o seu filho. Foi para ela mais alegre, mais bem-aventurado dar o seu filho para Deus do que propriamente o ter recebido, que já foi tão alegre o que ela recebeu do Senhor. Mas a alegria maior estava em dar, cumprindo o que diz a palavra de Deus, o princípio bíblico que nós estamos aprendendo. Outro princípio, outro exemplo de generosidade eu queria ler contigo, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 8, esse também é um princípio impactante, porque ele põe por terra alguns conceitos nossos. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo mostra aqui o exemplo das igrejas da Macedônia, que participaram de uma arrecadação promovida pelo apóstolo Paulo para auxiliar os crentes lá de Jerusalém. Então, Paulo promoveu essa arrecadação, anunciou essa oportunidade das pessoas participarem. E as igrejas da Macedônia, segundo ele está aqui descrevendo, eram igrejas pobres, que tinham dificuldades também financeiras. As pessoas, os membros daquela igreja, eram pessoas de poucos recursos, mas eles imploraram, está aqui dizendo o texto, a Paulo a possibilidade de participar. Eles rogaram, assim: não, deixa, a gente quer participar. Paulo, pelo que diz aqui, parece que Paulo disse assim: não, vocês não precisam. Mas ele: não, nós queremos, nós fazemos questão de participar. Porque a generosidade não está ligada diretamente ao que eu tenho, queridos. Veja, o que diz o texto é que eles deram segundo as suas posses e até acima delas. Você leu aqui comigo? Ou seja, eles deram acima até do que era possível dar. Por quê? Estavam querendo receber de Deus alguma coisa? Não, estavam gratos. O termo usado por Paulo é generosidade.
Generosidade não se mistura com interesse. Dá para entender isso? Se existe interesse, não existe generosidade, existe troca. O problema é que a gente quer pintar de generoso, mas no fundo a gente quer algo em troca. Mas queremos a fama de ser generosos, caridosos, mas na verdade queremos algo em troca. Não era esse o objetivo das igrejas da Macedônia. E o texto de Paulo é bem contundente, porque ele diz, e mostra também para nós como princípio, que participar não é para quem tem muito, é para qualquer um que queira abraçar a oportunidade de mostrar sua generosidade ao Senhor e não às pessoas. Mas de tal forma aquilo impactou o apóstolo Paulo, que ele divulgou isto para todos nós, como um exemplo de gratidão e de generosidade. As igrejas da Macedônia, que mesmo na sua pobreza, resolveram dar. E ele diz, deram mais do que o dinheiro, deram a si mesmos. Paulo usa esse termo aqui, deram a si mesmos ao Senhor. Amados, esse é o princípio. Dar a si mesmo, dar por generosidade. É o princípio que deve reger todas as nossas ações em relação a isso. Porque exemplos como esse precisam ser praticados e vivenciados por nós, porque são princípios. E como princípios são eternos e são ordens de Deus, não são favores. Assim que nós devemos agir. É isso que Deus espera de nós. E ser generoso é, por si só, uma bênção. Quando você experimenta isso, automaticamente você recebe benefício. Mas não é pelos benefícios, entende? Mas certamente você é abençoado. Porque Deus é abençoador. E Ele não tem limite, como eu disse aqui, Ele gosta de ser exagerado. Então, se Ele vê em você uma pessoa generosa, Ele também exageradamente te abençoa. É um princípio e assim funciona. Veja, dar é bênção. Veja comigo o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 24. Se nós realmente aprendêssemos isso, nós evitaríamos muito prejuízo para a nossa vida. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim, a quem dá, dá como? Liberalmente. Por que essa palavra está aqui? Porque não é só dar. Tem gente que dá porque é obrigado a dar. O cara bota uma arma na tua cabeça, ou dá ou desce. Você faz, você dá. Então você foi obrigado a dar. Não é liberal, não é da própria vontade, não é do coração. Por isso o texto não deixa só o verbo dar. Ele diz dá liberalmente. Então diz assim, aquele que dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais, e o que mais? E mais ainda. Mais duas vezes, está vendo? Mais e mais. Porque Deus é abundante. Deus é abençoador. Mais e mais. Agora, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Retém, quer dizer, não dá. Segura, guarda. Mais do que é razoável, mais do que é justo. Aí diz, é isso que você guardou, é pura perda. Quer dizer, no fundo você vai perder. Quando você dá, você ganha mais e mais. Mas quando você retém, aquilo que você retém escorre pelas suas mãos, escorre entre os seus dedos, e você acaba perdendo tudo que você tem. Ser-lhe-á por pura perda, diz a palavra. E aí no verso 25 diz, a alma, como é que é essa alma? Generosa, o que acontecerá com ela? Prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Princípios de Deus para nós. Dar é bênção, reter é o quê? Maldição. Porque causa a perda, causa o prejuízo. Dar é abençoador, reter é amaldiçoador, diz a palavra. E olha outro princípio de que ser generoso é uma bênção. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nesse versículo Jesus ensina para nós que nós sempre recebemos muito mais do que nós
damos. É aquele mais e mais falado lá em Provérbios. Lucas 6,38 diz assim: dai, e o que vai acontecer? Dar-se-vos-á. Mas o que dar-se-vos-á será boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja, esses princípios que usamos como base e parâmetro, eles se voltam às vezes contra nós. Se você faz pouco, pouco também se faz por você. Mas se você dá, a Bíblia diz que com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, você será abençoado. Porque sempre o que recebemos é muito maior do que aquilo que damos. Mas não deixe a sua motivação te enganar. A motivação não é o que você vai receber, mas é a liberalidade, aquele que dá liberalmente. É esta motivação, é essa liberalidade que deve reger essa nossa atitude. E aí sim, diz também o texto que eu já citei aqui, Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, verso 35. A palavra do Senhor diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Quais são as palavras de Jesus? Mais bem-aventurado é dar que receber. Não está escrito na Bíblia, é dando que se recebe. Esta frase você pode procurar, que você não vai achar na Bíblia. Nós chegamos a esta conclusão por ingerência, por associação de ideias. O versículo anterior que eu li, dai e dar-se-vos-á, traz a associação de ideias de que ao dar eu receberei. Mas o é dando que se recebe, ele traz uma conotação pejorativa a esse fato. Por quê? Ele traz a imagem do interesse por trás do fato e deixa de ser então liberal. Mas o que ensinou Jesus é: mais bem-aventurado é dar do que receber. O princípio que Ana adotou na sua vida muito antes de conhecer Jesus, né? E de ter ouvido falar de Jesus. Ela nunca ouviu falar de Jesus. Ana fez isso muitos anos antes, mas era o mesmo princípio ensinado por Jesus. Então, quanto mais nós damos na horizontal, mais recebemos na vertical. Deus abençoa, porque Ele é abençoador, e quando faz isso, faz mais e mais. E o generoso, a Bíblia diz também que ele é honrado por Deus. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, do versículo 6 em diante. Olha o que diz. Mateus 26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem o sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O ato de generosidade daquela mulher, Jesus disse, será reconhecido e honrado aonde o evangelho for pregado. Você viu o que Jesus falou aqui, amados? O que ela fez foi um ato de generosidade. Jesus não pediu isso para ela. Nenhum pastor fez uma campanha para ela fazer isso. Não, ela simplesmente decidiu. Ela pegou aquele vaso de alabastro com aquele conteúdo preciosíssimo, caríssimo para a época. A Bíblia não diz quanto, mas eu posso imaginar que é mais caro que perfume francês. É muito mais caro do que qualquer coisa que você imagine em termos de essências. Ela trouxe algo caríssimo
e aquilo foi completamente derramado sobre Jesus. E aí alguém diria, bom, um perfume francês, você compra, você... né? Para ele durar mais, né? Assim que você faz, você dá 2 borrifadinhas para ele poder, pelo menos 1 ano, 2 anos, né? Tá aquele vidrinho lá guardado, não é assim? Você admitiria pegar ou abrir o frasco e tomar um banho com ele? Pelo que ele diria, que isso? Espera aí, acabou, vai ser um dia só vai dar para agora. Foi isso que deixou os discípulos indignados. Eles disseram, espera aí, olha que desperdício, derramar esse perfume caríssimo. Não podia ter vendido, dar aos pobres. Jesus disse, sim, pode dar aos pobres, sim, os pobres estão aí, mas vocês vão ter sempre os pobres. Agora, a mim nem sempre vocês vão ter. Então, amados, o que ele está dizendo é o princípio da generosidade. É o princípio que fez aquela mulher não se prender ao valor material daquela coisa que ela estava entregando, porque ela estava honrando ao Senhor com a sua oferta. E aí, em troca, o Senhor a honrou pela sua atitude. Então, aquele que abençoa e é generoso, sempre será honrado por Deus. Não espere essa honra dos homens, porque os homens não honraram. Pelo contrário, Jesus usa uma palavra forte. Porque vocês estão molestando esta mulher. Está escrito aqui, né? Então, eles não honraram, eles molestaram ela. Mas Jesus a honrou e disse, aonde o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez por mim. Porque ela foi voluntária. Ela não olhou para o valor, ela simplesmente deu. Ela simplesmente entregou. E sempre haverá aqueles que ficam, não, mas era melhor fazer isso, era melhor fazer aquilo, né? Era melhor pegar esse dinheiro para isso, pegar aquele dinheiro para isso. Olha, gente, na igreja, eu como pastor, estou cansado de ouvir isso, são 15 anos. Nem toda decisão que eu tomo, a membresia aprova unanimemente. Né? Tem alguns que aprovam, não, isso podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não quero saber da sua opinião, tá bom? Não estou interessado nela. Você gosta da Nova Vida? Fique aqui. Não gosta? Procure a Igreja Batista, onde tudo é decidido em assembleia. Tá bom? Recadinho dado, voltemos à mensagem. Jesus ensina que ela será honrada. E em todos os lugares onde o Evangelho será pregado, será lembrada a sua generosidade. Você está entendendo isso? O que ela fez? Não ligou para o valor daquilo que ela estava oferecendo. Então veja, a mesquinharia, ela se dá no momento que nós começamos a calcular. Eu acho que a matemática é inimiga da generosidade. Porque são os cálculos que nos atrapalham, irmãos. Aquela mulher não calculou. Mas Jesus também disse, você será honrada. Aonde o Evangelho, aonde falarem de mim, o Evangelho fala de Jesus, vão falar de você também. Vão falar daquilo que você fez. E mais, se ainda não está você satisfeito com os argumentos bíblicos que eu dei aqui, dizendo que ser generoso é bênção, que ser generoso traz honra, agora eu quero dar um último argumento a você, dizendo que ser generoso é uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, amado. Ser generoso é uma ordem, é um dever. Então, veja só o que diz o texto em Êxodo, capítulo 23. Vamos voltar lá atrás na Bíblia, ver o princípio. Êxodo 23, versículo 14 ao versículo 19. Deus coloca aqui ordens a Israel. Êxodo 23, do verso 14 ao verso 19. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Isso é uma ordem? É uma ordem. Não apareça assim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus.
não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Há uma ordem aqui: traga as primícias, não apareça de mãos vazias. Então, além de todas as bênçãos que eu já disse a você, generosidade também é ordenada por Deus. Um versículo bem conhecido, que nós muitas vezes não gostamos dele, está em Malaquias capítulo 3, vamos ler? Malaquias capítulo 3, do versículo 8. Entenda este versículo também como princípio, e como o princípio é eterno, não caduca, não difere-se do Antigo para o Novo Testamento. Versículo 8 de Malaquias 3 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos, e aonde mais? E nas ofertas. Quer dizer, não se rouba só no dízimo, se rouba também nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, é uma ordem, não é um pedido. A oferta, a entrega, a generosidade, que deve ser voluntária, de coração, sem esperar nada em troca, deve ser feita em obediência. E aí, amados, é que muita gente entra em crise porque não consegue entender voluntariado e obediência sendo misturadas, né? Por quê? Bom, se é voluntário, não pode ser uma ordem. Essa é a questão. Porque o voluntariado, ele traz para mim alguns frutos, não é verdade? Ah, eu sou voluntário. Parece bonito isso, não parece? Eu sou um voluntário. Os voluntários da pátria. Você lembra dos voluntários da pátria? Tem uma rua agora em sua homenagem lá em Botafogo. Os voluntários precisam ser homenageados, precisam ser reconhecidos, porque você é um voluntário da Cruz Vermelha, você é um voluntário doador de sangue, você é um voluntário isso, daquilo outro, você trabalha, você faz isso. Tudo isso parece que traz glória para nós mesmos. Por isso Deus nos ensina que o nosso voluntariado é ordenado por Ele. Quando somos voluntários, não estamos merecedores de coisa nenhuma, porque estamos apenas cumprindo uma ordem. E aí é que muita gente não consegue engolir isso de jeito nenhum, porque sempre no que dá, seja na oferta ou no dízimo, quer um retorno em gratidão, em fama, em reconhecimento entre as pessoas. Então, digo a você, não seja cristão, seja espírita. Você, na verdade, é espírita, você só não sabe disso. Então, estou dizendo para você, você que pensa assim, você não é cristão, você é espírita. Só nunca ninguém te disse isso. Você está no lugar errado. Você devia estar num centro de mesa. Porque o teu pensamento é assim, desse jeito. Você acha que aquilo que você dá deve trazer algum benefício para você mesmo. Você está no lugar errado. Descobriu que agora você é espírita? Então, não quero mais ver você no próximo culto. Por favor. A gente está rindo, mas é sério, gente. E o diabo é um enganador. Quem está por trás do espiritismo? Satanás. E ele talvez não leve você para lá, mas engana você dentro da igreja, colocando o mesmo sentimento de quem está lá. Por isso que eu às vezes falo aqui na macumba evangélica, porque é o diabo agindo dentro da igreja com o mesmo sentimento do que quem está lá na macumba. Mas você está aqui na igreja, mas está com o mesmo sentimento de quem está no espiritismo. Então veja como o diabo é enganoso. Ele pode te enganar até dentro da casa de Deus. Ficar aqui até o final não levará você para o céu. Então ele cumpre o seu propósito. Você achou que era crente, pensou que era crente, mas na verdade você era espírita, e quando morrer você vai para o inferno. Quem fez isso? Satanás. É isso que ele tem feito. Mas a palavra de Deus é clara, é uma ordem. Ah, mas só lê o texto do Antigo Testamento. Então vamos ler do Novo. 2 aos Coríntios, capítulo 9.
Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, o que acontece com ele? Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja, não é por uma mera obrigação, por um sentimento de necessidade, por uma tristeza, por um pesar, mas por uma alegria do voluntariado obediente. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Deus enriquece, mas enriquece para a generosidade, é o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, amados, já entendemos, já conhecemos o princípio, já sabemos o que está na mente de Deus, porque Ele nos revelou pela sua palavra qual o seu pensamento a respeito deste assunto. Agora o questionamento fica para nós. O que eu e você vamos escolher a partir de agora? Ser generosos ou reter mais do que é justo? O que vamos escolher? Ser abençoadores, gratos ou mesquinhos? A decisão é de cada um. Veja, cada um de nós tem que decidir o que faz em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que algumas coisas são erradas, mas você é livre para fazê-las. É ou não é? Você pode fazer o que você quiser. Não cai raio na sua cabeça, né? Você não é fulminado na hora. Você pode fazer. Mas a decisão precisa ser tomada por cada um de nós. Deus está nos ensinando a ser generosos. E nós queremos ou não. Para terminar, eu quero dar 2 exemplos que estão bem pertinho na Bíblia, em Atos, capítulo 4. E logo depois, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, abra aí. Nós vamos ver 2 exemplos na igreja de pessoas generosas e de pessoas mesquinhas. E a consequência que isso trouxe para cada um. Para nos ajudar a escolher o que você quer a partir de agora. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Atos 4, 36 e 37 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de quê? Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. O que José, chamado Barnabé, fez? Ele tinha um campo e ele decidiu, ninguém mandou ele fazer isso. Os apóstolos não fizeram a campanha vendo o seu campo. Não. Vendo o seu campo que Deus te dará o Maracanã. Não fizeram essa proposta. Tá? Ele decidiu voluntariamente, vendo a necessidade daquela igreja inicial. Ninguém pediu, ele decidiu. Vou vender esse campo. Pegou o dinheiro do campo e entregou todinho nas mãos dos apóstolos. Na verdade, nos pés, né? Está escrito aqui. Aos pés dos apóstolos, ele depositou o valor da venda integral daquele campo que ele vendeu. O que ele foi? Generoso. Concorda que ele foi generoso? Ninguém pediu, ninguém propôs nada, ele simplesmente decidiu fazer dessa maneira. Bom, o capítulo 5 do livro de Atos continua contando uma outra história. Entretanto, olha como é que começa. Certo homem chamado Ananias, quer dizer, uma história em oposição à outra, com sua mulher, chamada Safira, vendeu uma propriedade. Até aqui, a mesma história. Concorda? José vendeu, Ananias e Safira também venderam. Mas, em acordo com sua mulher, o que ele fez? Reteve parte do preço. O que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Nós lemos isso hoje. E levando o restante, depositou
também aos pés dos apóstolos, igualzinho José. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja, Ananias e Safira têm a mesma ideia de José, Barnabé. A ideia de vender a propriedade. E, a princípio, o mesmo, entre aspas, sentimento. Vou dar alguma coisa. Mas, no coração, havia um engano. Veja, os apóstolos não pediram para vender nada. Não disseram que se vender eu tinha que dar tudo. Não falaram nada disso. Mas, eles queriam parecer com Barnabé. Talvez eles quisessem a fama de Barnabé. Ah, ele deu, eu também quero dar. Eu também quero ser bonzinho. Eu também quero... Só que com o coração contaminado. Eles vendem por tanto, a Bíblia não diz quanto foi, se foi 100, se foi 200, venderam por 100, mas ao invés de dar os 100, deram 90. Então, vou guardar aqui, um pouquinho aqui. E Pedro recebeu pelo Espírito Santo a revelação de que eles fizeram isso. E o erro estava no engano, na mentira, no querer ser como o outro, mas não querer fazer o mesmo que o outro. Quero a fama do outro, mas não quero a mesma atitude do outro. Então, Pedro dá a ele essa palavra e diz: vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês mentiram para Deus. E eu disse a vocês, se vocês mantivessem o campo seria de vocês. Se vocês tivessem vendido e ficassem com tudo para vocês, seria de vocês do mesmo jeito. Mas o que vocês fizeram é um engano. E aí Pedro diz: quem está por trás do engano? Quem, irmãos? Satanás. Pedro cita: Satanás fez isso. Ele está por trás desse engano. E aí vocês não mentiram a mim, nem aos apóstolos, vocês mentiram ao Espírito Santo. E naquela hora, Ananias caiu morto na sua frente. Deus o levou. Mais tarde a Bíblia continua dizendo que chegou a sua mulher e disseram para ela: teu marido morreu. Ela na mesma hora caiu dura também. E ali as duas vidas foram ceifadas. E amados, não foram ceifadas pelo diabo, não foram ceifadas por Deus. Tá? Isso é uma coisa bem interessante da gente entender. E aí, qual foi o destino? O destino foi completamente diferente. Abra a Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé agora é chamado pelo Espírito Santo para a obra de Deus, para acompanhar o apóstolo Paulo na obra que o Senhor designou. Que destino! A generosidade de Barnabé, o desprendimento de Barnabé. Mais tarde, é honrado e reconhecido por Deus, que através do Espírito Santo levanta para a obra que teria que ser feita. Agora volta lá em Atos capítulo 5, amados. Olha o contraste. A partir do versículo 5, o texto que a gente não leu aqui, diz: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e levando-a, sepultaram-no junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pedro ainda dá uma chance a ela. Quando ela chega, antes de falar qualquer coisa, diz: confirma para mim o valor. Foi tanto. E ela disse: foi tanto. Tua última chance foi. Agora, teu destino será o destino do teu marido. E isso aconteceu com ela. A pergunta é:
Queremos ser Barnabé ou Ananias e Safira? Queremos ter o coração de Barnabé, segundo os princípios de Deus, da generosidade, ou queremos a mesquinharia, o engano, a falsidade, o jogo de interesses? O que nós queremos, irmãos? Porque se nós formos generosos, nós seremos como Cristo. Mas se nós formos mesquinhos, seremos como Satanás. Jesus é generoso. Jesus deu a sua vida. Lá em Marcos 10:45 está escrito: o Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Dar. Dar o quê? Dinheiro? Dar a sua vida, para que eu e você tenhamos vida. Se eu e você temos vida, foi Jesus que deu. Se eu e você temos alguma coisa, foi Jesus que deu. Então, o nosso princípio de relacionamento com Deus precisa ser o princípio da generosidade. Sem troca, sem mesquinharia, sem interesse, sem coisas ocultas. Podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar, ele diz que nós vamos oferecer ao Senhor a vida. O que o Senhor te deu? Vida. O que o Senhor deu a Ana? Um filho. O que ela deu ao Senhor? Um filho. O que Deus te deu? Vida. O que você tem que dar ao Senhor? Vida. Você pode dar qualquer coisa para Deus, mas se você não der a vida, você não deu o bastante. Se você não der a vida, a tua vida não é o suficiente. Então, vamos fazer o que diz esse louvor. Venho, Senhor, minha vida oferecer. É para pensar, né? É para pensar um pouco. Porque o que você dá, foi Ele que deu. Ele não disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ao dar a vida, você está dando nada mais do que Ele te deu. Nada mais, nada menos do que apenas aquilo que Ele deu a você. Vamos louvar ao Senhor. Vida, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Tenho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar, foi que eu nasci. O
oferecer a nossa vida ao Senhor. Reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Todas as bênçãos que temos recebido, que são muito maiores do que qualquer coisa que possamos dar ao Senhor. Pai, queremos apenas que o Senhor tire de nós toda mesquinharia, Pai, todo sentimento egoísta. Pai querido, tira de nós todo pensamento interesseiro, todo relacionamento contaminado, tanto contigo quanto com os irmãos. Remove isso da nossa vida, Pai. Nos dá um coração generoso, nos dá um coração grato ao Senhor, e também pelo Senhor é recompensado. Ó Deus, nos ensina que aquilo que estamos retendo é pura perda, mas cedo ou mais tarde se vai e nada ficará. Pai, em nome de Jesus, fala o coração, Pai. Tira a barreira de entendimento, tira as mãos de Satanás, Senhor, de cada um dos meus irmãos aqui, para que nós possamos entender, jamais sermos enganados pelo mal. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, Pai. Dá crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Ouve ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida. Ofereça a Ele a tua vida, teu tudo, teu coração, teu envolvimento, Oferta tua de presença, amor, tua constância. sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, pois eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Vive a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, pois eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado. Amém. Guarda no coração a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele. Amém. Guarda os princípios de Deus, deixa eles regerem a tua vida.